Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de 4 avisos. Avisos sobre a fiança, sobre a preguiça, sobre a maldade e sobre a perversão do corpo. Nós estamos hoje finalizando esta seção e, portanto, finalizando o 4º aviso sobre a perversão do corpo. Esta seção corresponde a Provérbios, capítulo 6, versículos de 1 a 19. Então, hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim para nós: E o que sopra mentiras, testemunha falsa, e o que semeia discórdias entre irmãos. Lembremos-nos aqui, ao falar sobre a perversão do corpo, o autor está se referindo a 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª que são abominações, 7 que são abominações para a sua alma. Então a 7ª é o ápice. Aqui o autor está fazendo uso, é claro, como hebreu que ele era, como judeu que ele era, está fazendo uso de uma forma literária que quer indicar, por exemplo, que existem coisas que fazem parte de um determinado elenco, seja, aqui no caso, elenco de coisas abomináveis a Deus, e aquela última enumerada é a mais abominável. Vejam bem, aqui nós estamos na 6ª e na 7ª abominações. Na 6ª e na 7ª, melhor dizendo, na 6ª e 7ª coisas que são odiáveis a Deus, Deus as odeia, e sendo que essa 7ª é a abominação por excelência. O que são? A pessoa que sopra mentiras, pessoa que é testemunha falsa, pessoa que se coloca na posição de ser testemunha falsa, inclusive está ferindo um dos mandamentos do decálogo, da lei de Deus, não levantar falso testemunho. E a 7ª, a pior, o que semeia discórdias entre irmãos. O falso testemunho é um pecado contra a reputação do próximo. O falso testemunho, portanto, é aquele que sopra mentiras. É interessante. Essa expressão ela quer indicar que muitas vezes a mentira é solta de forma sutil, ela é soprada, ela não é vomitada. Os lábios muitas vezes sopram a mentira. Ou seja, a mentira, ela muitas vezes, ela vem como se fosse algo bom, algo que é verdadeiro. Na verdade, em que consiste a mentira? Por que Jesus chama o diabo de pai da mentira? Porque a mentira no mundo bíblico é compreendida não só como aquilo que contraria a verdade, não só como aquilo que é contrário à verdade. A mentira é o que é contrário à verdade e que é apresentado como se fosse uma verdade. Ela é deliberadamente apresentada deste modo, como se fosse uma verdade. Ou seja, aquele que mente é aquele que sabe que está cometendo erro, que está falando inverdades, que está propositadamente fazendo isto. É de propósito.
e que está travestindo a verdade, ou aliás, a mentira, de verdade, está travestindo de verdade, está usando as vestes da verdade. Nada mais diabólico que isso. A mentira consiste nisso. Por isso que o diabo é o pai da mentira. Então observemos, o falso testemunho se trata de uma mentira que tenta apresentar-se como verdade. Mas quem o faz propositadamente. Por quê? Porque quer destruir a reputação do próximo. Porque quer retirar a dignidade da qual o próximo goza e o próximo tem direito a gozar. Porque, inclusive, o Catecismo da Igreja Católica fala que o ser humano tem direito a gozar de boa reputação. Foi Deus mesmo que deu a nós, seres humanos, esta dignidade. Então, o falso testemunho busca realizar a morte moral, a morte psicológica do próximo. E o pior de tudo, a pessoa é sempre uma terceira pessoa, né? É sempre uma pessoa de quem se fala mal. Muitas vezes, esta pessoa quem não sabe que está sofrendo um assassinato de reputação. A pessoa está sendo a pauta da conversa, mas ela não faz ideia que os outros estão assassinando a sua reputação. Agora observemos. Pior que isso ainda, é pior que as outras coisas que o Senhor odeia. Vamos enumerar aqui. Lembremos-nos, a primeira, olhos altivos. A segunda, língua mentirosa. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que maquina planos de iniquidade. A quinta, pés apressados para correr ao mal. A sexta, o que sopra mentiras, pessoa que faz uma testemunha falsa, que nós acabamos de falar. E a sétima, a pior de todas, o que semeia discórdia contra irmãos. Aquele que é obreiro da desunião. Fabiano, esta é a principal. Ela está acima do que das mãos que derramam sangue inocente? Sim, está acima. Mas por que, Fabiano? Que essa é a raiz de todo mal. O bem, é interessante que o filósofo Platão já falava isso. O belo, o bem une. É propriedade do bem ser unitivo. O mal separa, o mal divide, o mal cria inimizades. Já observaram que na quinta-feira santa, às vésperas de sua paixão, de sua morte, aliás, já sofrendo a sua paixão, na quinta-feira santa, lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus deixa o cenáculo, o lugar onde realizou a última ceia, o lugar onde presidiu a primeira Eucaristia, a primeira e única Eucaristia. Mas por que, Fabiano, única Eucaristia? Porque toda celebração da Eucaristia, na verdade, é uma continuação, é uma participação daquela única e definitiva Eucaristia que Jesus deixou para nós. As celebrações, elas se repetem, mas o ato salvífico é único. É o único ato realizado por Jesus. Toda celebração da Eucaristia que ocorre, que inclusive hoje, dia do Senhor, celebrando esse 19º domingo do tempo comum, dia do Senhor, dia em que a igreja preceitua que nós devemos participar da Eucaristia para o nosso bem, para a nossa salvação. Toda celebração eucarística é a atualização daquela única Eucaristia, da qual os cristãos de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os séculos participam. Fechando aqui o parêntese,
Fechando aqui o parêntese. O bem une, o belo une, até porque para os antigos gregos bem e belo são sinônimos. Então Platão mostrava que é característica do bem ser unitivo, além de atrair. O mal separa, o mal divide, o mal cria fragmentações. O mal cria fragmentações. É por isso que o diabo gosta de ver os cristãos separados, porque os cristãos são os discípulos de Cristo. Os cristãos são aqueles que fazem parte do único corpo de Cristo. Então o diabo quer ver o corpo de Cristo fragmentado, separado. Quer ver as pessoas, mesmo que batizadas, separadas daquela que é a igreja visível na qual subsiste a igreja de Cristo, a igreja católica. Então observemos. Jesus lá na última ceia, aliás, já lá no Horto das Oliveiras, após a última ceia, quando Jesus reza ao Pai, ora ao Pai, o pedido que Jesus faz é: Pai, que todos sejam um. Ele está a ponto de entregar a sua vida por nós. Jesus vai morrer, ele sabe que será sacrificado. Mas ele pede: Pai, que todos sejam um. Assim como tu e eu, ó Pai, somos um. O testamento que Jesus deixa para nós, a oração por excelência. E reza pela unidade dos cristãos. Reza pela unidade daqueles que serão seus discípulos, os discípulos de todos os tempos. Não só pela unidade daquele grupo ali, dos apóstolos e dos demais seguidores, que estão ali imediatamente seguindo durante sua vida terrena, mas Jesus está rezando pela unidade de todos os tempos. Esse é o principal, olha, esse é o pensamento que ocupou o coração, a mente de Jesus. Não só naquele momento, mas em todos os tempos. Querendo a nossa unidade. A abominação por excelência é a discórdia entre irmãos. Satanás lança a cisânia, lança o joio, a semente da divisão, para que nós possamos nos separar. É por isso, meus irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo, já sabendo desse risco, ele exorta na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 a 15. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paulo está traduzindo aqui qual deve ser o comportamento, a postura do cristão, a prática do dia a dia do cristão em relação aos seus irmãos. Por quê? Justamente para evitar todo e qualquer veneno de separação, de divisão. Paulo sabe, reconhece que entre nós há falhas, há defeitos, mas as falhas e os defeitos não devem ser motivos para a separação, ao contrário, perdoando-vos mutuamente, suportando-vos uns aos outros. Revestir-se da caridade, que é o vínculo da perfeição. Em outras palavras, Paulo está aqui traduzindo a oração de Jesus, como que deve ser praticado aquilo que Jesus pediu ao Pai lá no Horto das Oliveiras. Como que nós devemos responder a este desejo de Jesus. Se você é sinal de separação e de divisão, você está sendo, como dizia minha avó, o secretário do diabo. O Senhor nos chama a sermos instrumentos do seu amor, a sermos instrumentos da caridade, que é o vínculo da perfeição.
a nos revestir de sentimentos de humildade, longanimidade. Os sentimentos apontados aqui por Paulo, quais sejam bondade, mansidão, humildade, longanimidade, compaixão. Esses são os sentimentos que nos unem, que fazem com que nós permaneçamos unidos, a tal ponto que não venhamos a nos separar. Nós possamos nos manter unidos para formarmos um só corpo em Cristo Jesus. Peçamos ao Espírito Santo, que é o próprio amor, que é a própria caridade. E a caridade é o vínculo da perfeição. Que o Espírito Santo seja sempre o vínculo que nos une em Cristo Jesus e a Cristo Jesus. De tal modo que jamais possamos vir a buscar assassinar a reputação do próximo, que jamais possamos vir a sermos aqueles que propagam a discórdia, mas que, pelo vínculo do Espírito Santo, só possamos falar bem do próximo, que só possamos louvar a reputação do próximo e que, pela força do Espírito Santo, possamos viver o amor, a unidade, sendo nós aqueles que promovem o perdão, promovem a paz, promovem o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.